Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Nós precisamos falar sobre o Pedro Jeromel. E essa é uma conversa complicada, é uma conversa chata, é uma conversa cheia de detalhes. E é uma conversa muito séria também que os gremistas precisam ter, porque o Jeromel é um ídolo da história do Grêmio, é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Mas nós precisamos nesse momento ser responsáveis e ao mesmo tempo coerentes com aquilo que pensamos sobre futebol. O Jeromel é um zagueiro de 38 anos que na última temporada disputou somente 7 jogos pelo Grêmio. E ele não disputou 7 jogos porque ele quis, claro que não, se dependesse dele jogaria muito mais. Ele jogou 7 jogos porque foi aquilo que ele pôde, foi aquilo que ele conseguiu. E gente, numa boa, é muito pouco isso pro Grêmio atualmente. Agora há pouco eu falei em coerência e eu lembro que, por exemplo, nessa época do ano, no ano passado, quando o Kahneman decidia a renovação ou não dele, eu fui um defensor da renovação do Kahneman. E argumentei, entre outras coisas, e acho que se mostrou certo, o Kahneman foi muito importante para o Grêmio na temporada atual. E uma das coisas que eu dizia era o seguinte, gente, o Kahneman não tem histórico de lesões. Ele teve uma lesão muito séria que tirou ele quase um ano dos gramados. Isso sim, todo mundo sabe que lesão foi aquela. Agora, antes e depois, o problema do Kahneman sempre foi o número de cartões. Esse é um problema que ele nunca resolveu e acho que nunca vai resolver. O Jeromel é diferente. O Jeromel tem um histórico de lesões muito mais elevado que o histórico do Kahneman. E o Jeromel, na última temporada, conseguiu entregar para o Grêmio apenas 7 jogos e isso é muito pouco. De novo, eu vou bater na questão da coerência e vou lembrar que lá atrás, na gestão Romildo, eu era o ferrenho e feroz crítico daquela gestão. O final dela foi muito ruim para o Grêmio. O começo muito bom e o final muito ruim. E eu dizia o seguinte, a gestão Romildo precisa entender o fim de um ciclo. Ela precisa encerrar ciclos. Para evitar, por exemplo, que o Maicon saísse do Grêmio do jeito que saiu, pela porta dos fundos, num lance totalmente absurdo, amador. Para entender o fim de ciclo do próprio Renato, que para mim foi naquela derrota para o River lá em 2018, ou para alguns foi o 5-0 do Flamengo em 19. Se tivesse encerrado o ciclo ali, ele não precisaria passar por aquilo que passou da queda numa pré-Libertadores pro Del Valle, ser demitido mesmo com Covid, aquela coisa toda. A gestão anterior não entendia finais de ciclos. O Cortez teve o seu ciclo estendido de forma desnecessária, o Diego Souza também. A gestão anterior errou muito nisso. E a gestão Guerra não pode errar. A gestão Guerra precisa entender o que a direção anterior não conseguiu entender. O encerramento de ciclos. E precisa fazer isso com todo o respeito, com o melhor tratamento possível que um profissional do nível, do gabarito do Jeromel merece. O Jeromel é um ídolo da história do Grêmio, possivelmente, na opinião de vocês, para muitos de vocês, está na seleção da história do Grêmio. Eu não sei se na seleção ele estaria, mas com certeza é um dos 3, 4, 5 maiores zagueiros da história do Grêmio. O Jeromel na história do Grêmio, ele é comparável, sim, talvez não a De Leon, que foi campeão do mundo, mas ele é comparável a Ayrton Pavilhão, a Adilson, Capitão América, ao Rivarola, eu acho inclusive melhor que Rivarola. Ele tem o seu lugar na galeria de honra, na calçada da fama da história do Grêmio. Mas nesse momento nós estamos falando não de um ídolo, quer dizer, de um ídolo também, mas sobretudo de um jogador de futebol que infelizmente não está conseguindo render. O Jeromel pelo Grêmio tem um rebaixamento recente, tem uma Série B em que ele vai muito bem, é verdade, mas era uma Série B, e todos nós concordávamos que era o pior time da história do Grêmio, e de volta à Série A ele simplesmente não consegue jogar. Para falar a verdade, quando ele jogou, ele até não foi mal. Não foram jogos horrorosos, horríveis, lamentáveis do Jeromel. Agora, é um alto salário que você pode empregar num outro jogador, mais novo, mais saudável, que se lesione menos e que possa jogar mais. Nesse momento, por mais cruel que possa parecer, até acho que não parece cruel, alguns podem entender dessa forma. Eu não entendo. Eu entendo como futebol. Eu entendo como algo profissional.
você precisa entender que aquilo que o Jeromel recebe, que o tempo, que o dinheiro, que a energia que são gastos no Jeromel, tudo isso pode ser gasto num zagueiro mais novo, num zagueiro daqui a pouco não com a mesma importância, porque o Jeromel é um multicampeão, mas esse currículo do Jeromel não pode ser o salvo-conduto, a explicação, a base, para ficar renovando com ele para sempre. O que ele fez, foi bem pago por isso, bem remunerado por isso, só que agora, infelizmente, ele não consegue render. E o Grêmio precisa entender com o Jeromel aquilo que ele não entendeu lá atrás, com o Cortez, com o próprio Renato e, sobretudo, com o Michael. Entender o final de um ciclo. Então, sim, gente, nós precisamos debater a permanência ou não do Pedro Jeromel, pelo respeito que os gremistas, que nós gremistas temos por ele. Daqui a pouco uma renovação com redução de salário por 6 meses para jogar Campeonato Gaúcho. Vai ser o capitão do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Mas na Libertadores, bom, aí o papo é outro, a conversa é diferente. Pode ser uma saída? Pode. Contrato por produtividade. Vai ter lá um salário simbólico pro nível do futebol, né? Sei lá, 200, 300 mil por mês. Se atingir 4 partidas num mês, bom, aí sobe para 400, 500. Se atingir 5 jogos, sobe para tanto. Aí você estabelece nesse contrato de produtividade os gatilhos que serão acionados. Do tipo, olha, jogou X jogos, beleza, não se machucou, sobe salário. Não jogou X jogos, não atingiu o limite mínimo, bom, volta para a base. E aí nós teríamos um contrato de produtividade. Eu acho que sim, gente, passou da hora de nós debatermos essas questões no Grêmio. Jeromel é uma delas. É um ídolo, foi, é e continuará sendo. Agora, o zagueiro Jeromel de outros tempos, eu acho que esse zagueiro precisa ser discutido e agora, no final de contrato, é o momento para isso. Eu quero a opinião de vocês também na caixa de comentários aqui embaixo. Peço like para vocês nesse vídeo, peço para que vocês se inscrevam no canal e não esqueçam também de compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp de vocês. Valeu!